no chão abandonado, seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os teus frutos e a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os teus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Olá, amada igreja, o nosso boa noite. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. E mais uma vez, Deus está nos permitindo compartilhar a palavra do Senhor, como nessa manhã de domingo que compartilhamos com os irmãos. E vamos dar continuidade agora à noite, seguindo ali a epístola aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12, que agora vamos falar sobre as virtudes que devem ser cultivadas, que elas devem ser permanentes em nossas vidas. Mas antes, queremos então fazer uma oração.
Oremos. Santo e eterno Deus, muito obrigado, ó Pai, porque nos destes mais esse dia, estamos adentrando a noite, e que este domingo possa ter sido de vitória para o teu povo, para aqueles que mesmo que ainda não receberam ao Senhor em seus corações, em suas vidas, mas que assim possam fazê-lo, porque entendemos que a existência das tuas igrejas espalhadas sobre a face da terra é justamente dizendo que a intenção do Senhor é para que todos possam ser alcançados pela graça salvadora de Cristo. Por isso, ó Deus, como eu faço parte de uma igreja aqui na face da terra, que eu possa sempre, ó Deus, expandir o teu evangelho, porque muitos não entendem o que é realmente ser livre, o que é realmente salvação, ser liberto, mas que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria para que possamos pregar de uma forma em que elas possam entender. Sabemos que é o teu Espírito Santo em que convence as pessoas do pecado, do mal, do juízo. Então rogo-te, ó Deus, que teu Espírito Santo já esteja como fez ali com Cornélio, ó Deus, preparando o coração dele, e Pedro, quando chegou, já estava ali algo trabalhado no coração daquele homem, e assim, ó Deus, ele foi batizado, porque ele creu no nome de Cristo Jesus. Que seja assim, ó Deus, com todos aqueles que ainda não receberam a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oro nesta hora da noite, rogando a Deus que a tua paz prossiga com todos, hoje e sempre. Amém. Vamos então, amada igreja, prosseguir a leitura em Colossenses capítulo 3, agora a partir do versículo 12. Pela manhã, nós fizemos a leitura do versículo 1 até o versículo 11, quando ali falamos justamente das questões heréticas, das heresias, e nós precisamos ter cuidado, e os conselhos que foram determinados juntos ali com os apóstolos, reunidos na igreja de Jerusalém, e que fizeram a epístola e enviaram para a igreja de Antioquia. E, logicamente, esses conselhos eles foram sendo reformulados, aperfeiçoados, e chegamos até aqui onde nós vamos ler agora. Colossenses 3,12 em diante, que diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim também perdoai-vos. Digo, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então estamos aqui, amados, diante de mais conselhos bons, e não são heresias não, ok? Precisamos permanecer sobre estas virtudes, porque já aprendemos que os frutos do Espírito Santo são amor, longanimidade, temperança, mansidão e fé e outras coisas boas que vão gerar edificação, porque um vai estar edificando o outro, vai haver comunhão, porque quando há esta fraternidade persistente, ela supera
o ódio, ela supera as indiferenças, e aí tudo vai sendo quebrado, vai sendo jogado pelo chão e prossegue-se então aquele que realmente ama, que perdoa, porque o vínculo da perfeição é o amor, vimos aqui. Em outras traduções vem a palavra caridade, né? E muitos às vezes entendem caridade como um termo só de fazer bondade para as pessoas, né? Mas a caridade que está aqui, quando ela foi traduzida, ela está atrelada ao amor de Deus, que é o amor ágape, né? E aí, irmãos, entendemos que essas virtudes, elas não vêm por acaso. Vamos voltar desde o início, a partir do momento em que eu recebo Cristo como Senhor da minha vida. Esta é a circuncisão hoje que o ser humano faz, porque ele passa a receber a marca de Cristo. A marca de Cristo se dá pela manifestação de todos esses conselhos que nós acabamos de ler. A marca de Cristo, irmãos, ela é revelada através do seu testemunho, porque as pessoas vão olhar e vão perceber que você tem algo diferente. Você fala diferente, você pensa diferente, você age de uma forma diferente. Ou seja, tudo isto aí somado produz em outra pessoa edificação. Qualquer um realmente vai desejar ter a sua amizade, ter a sua companhia, porque você é uma pessoa que inspira, você é uma pessoa que alegra, você não é uma pessoa que traz maldição, inveja, briga, peleja. Porque quem tem a marca de Cristo realmente é diferente, ele causa o impacto. Há uma novidade de vida, só relembrando o texto de 2 Coríntios 5,17, que aos que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. E olha, meu amado, e você, meu amigo, o que eu acabei de pregar não é heresia, porque são coisas e fatos que estão realmente aqui revelados na palavra de Deus. E se você ainda não creu, é só você começar a observar os acontecimentos em volta. Está tudo aqui, ó, revelado. Está na palavra. Por isso que quando tomamos a ciência e passamos a, vamos dizer assim, divulgar e praticar essas virtudes que aqui estão, é porque nós estamos trazendo a marca de Cristo. Agora, o mais importante, os fariseus também faziam isso. Eles tinham essas marcas, entre aspas. Mas eles só faziam isso porque eles queriam ser os mais importantes ali da sociedade. Mas é justamente ao contrário. O conselho e a virtude que nós devemos de expressar. Nós devemos de expressar justamente humildade e não soberba. Então a gente precisa tomar ciência daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos praticando como cristãos em Cristo Jesus. Olha, uma coisa que é importante observar. Tudo aquilo que nós fazemos em o nome do Senhor Jesus prospera, permanece e o inimigo não consegue derrubar. Embora ele vai continuar tentando atacar e atacar sem parar. Mas nós precisamos realmente estar firmes na rocha. Lembra-se dos 2 fundamentos que o Senhor Jesus ele nos ensina sobre aquele que constrói a casa sobre a rocha e o outro que constrói a casa sobre a areia. O que constrói a sua casa sobre a rocha virá a tempestade, vai bater na casa, mas a casa não vai cair. Porém, aquele que constrói a sua casa na areia, porque quer construir mais rápido, economizar tempo, economizar mão de obra, trabalho, mas o temporal, a tempestade, quando vier, vai bater na casa e a casa vai cair. É onde nós podemos constatar quantos que já entraram na igreja e já saíram. Porque chega lá, muitas vezes, quer ser como um fariseu, como um escriba, como um nicolaíta. Quer falar falsas profetas, quer falar falsas profecias. Então, queridos, nós precisamos estar atentos para que no nosso coração, como está lá no versículo 16, habite
ricamente em vós a palavra de Cristo. A hora que isto acontecer, e não será como os escribas faziam. Eles interpretavam, eles colocavam ali à luz do povo o entendimento, as interpretações, porém eles mesmos não cumpriam. E é isso que a gente tem que ter cuidado. Porque no nosso coração, quando a palavra do Senhor ela habitar verdadeiramente, isso fará com que você tenha forças diante do pecado. Isso fará você perseverar quando o momento da sua vida não for um momento feliz, quando for um momento de tristeza. Isso fará com que você persevere sobre aquela bênção que você está almejando conseguir no entendimento, sabendo que a vontade maior é a do Senhor. Então, quando você realmente tem a palavra no seu coração para praticá-la, não apenas só para ouvi-la ou para querer dizer para as pessoas. Não adianta você dizer para as pessoas o que se tem que fazer se você não faz. Quero repetir, a educação com os filhos. Você quer que seu filho seja bom, a sua filha seja boa, sejam honestos, humildes, e aí você não é nada disso. Que contradição. E você vai ser apanhado de surpresa sobre isso aí. Então a gente tem que entender que a partir de nós, os acontecimentos da vida, eles podem ser melhores. Como membro de igreja, a partir de mim, a minha igreja, ela pode ser mais feliz, mais unida, mais unânime, mais solidária. Olha aí os nossos projetos, como é bom. Eu tenho certeza que aqueles irmãos, por exemplo, que têm contribuído para o mês sem fome, daqui a pouco vamos começar aí o Natal sem fome, eu tenho certeza que Deus tem abençoado a vida de cada um. Porque isso não é barganha, isso não é troca. Você faz e, logicamente, Deus, Ele te abençoa, Ele honra você. Ou seja, são virtudes. A virtude de dar, de doar, sem querer aparecer. O importante é que a obra de Cristo ela seja realizada e possamos ver as pessoas sendo libertas pelo poder de Cristo. Então, a partir lá de Jerusalém, quando esta ideia clareou na mente dos presbíteros, daqueles apóstolos, daqueles que realmente entenderam que não havia mais aquela necessidade daquela prática da circuncisão, entendendo-se que a circuncisão passou a ser o quê? A marca de Cristo na sua vida. Então, a partir daí, a igreja ela abriu justamente a esperança para todos os povos. E a igreja é de Cristo, Ele é a cabeça, nós somos membros e precisamos servir uns aos outros. E precisamos fazer isso, irmãos, com alegria. O que disse lá os Salmos? Salmos de número 100. Celebrai com júbilos ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Então que possamos perseverar, irmãos, em nossa caminhada, enquanto aqui vivermos. Olha, vamos aqui no texto então, continuando aqui. O versículo 13, por exemplo, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esse versículo me faz lembrar a passagem quando Pedro ele pergunta para o Senhor Jesus: mas Senhor, e se meu próximo pecar contra mim 7 vezes, eu vou ter que perdoá-lo 7 vezes? E Jesus responde: não só 7, mas 70 vezes 7. Conheço pessoas que dizem ter dificuldades para perdoar. Essa dificuldade somos nós quem colocamos, na verdade. Porque os acontecimentos é que vão gerar a nossa opinião. Porém, se a gente não se desprender disso, com certeza não haverá restauração, não haverá perdão
e isso pode entristecer também o Espírito Santo. Então a gente precisa realmente colocar em prática os ensinamentos bíblicos para que a alegria do Senhor seja minha força diante do mal, do pecado, daqueles que nos perseguem, daqueles que nos caluniam, daqueles que nos injuriam, daqueles que de alguma forma querem ver a nossa destruição. Olha, se tem um que quer ver isso, é o diabo. Mas está lá em Tiago: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ok? Então precisamos realmente se apartar das coisas que não são verdadeiras, se afastar das heresias e colocar em prática os mandamentos do Senhor. Está aqui no versículo 17, olha: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Por isso que nós temos esta prática como cristãos e de dizer, né, que tudo seja em nome de Jesus. Se você olhar lá no princípio da criação, tudo foi feito por meio dele, né, por meio do Senhor Jesus Cristo. Porque quando Deus fez o homem, ele disse: façamos o homem à imagem e semelhança, e você vai começar a desenrolar as ideias, e você vai ver que ao caminhar pelo livro de Salmos, Isaías, que são os profetas, né, maiores, né, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e você vai ver também os profetas menores, todos anunciaram justamente Cristo. Por quê? Cristo é a revelação de Deus em forma de carne. O próprio Senhor Jesus disse para Filipe: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Até porque Filipe queria ver o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus: olha, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E fica longe, né, de um ser humano ter esse entendimento, de perceber as coisas que são do alto, as coisas espirituais, porque não é costume. A maior parte de nossas famílias, elas não nos ensinam a respeito, né, dessas coisas, vamos dizer assim, mais profundas a respeito da palavra. Elas nos ensinam os dogmas religiosos que a gente tem que ter, porém muitas vezes a gente não cumpre, porque não há realmente assim vamos dizer, uma vigilância sobre isso. Mas depois que a gente conhece a Cristo, foi o caso, por exemplo, de Paulo, quando ele conheceu a Cristo, ele deixou a ortodoxia religiosa dele, né, que ele era um fariseu também, e passou a entender que o Evangelho era justamente para ser pregado, e foi o que ele fez. Ele deu testemunho por onde ele passou, ele trabalhou quando foi preciso. Paulo também era fazedor de tendas, ele não ficava à mercê, né, de ser pesado a seu próximo, e com certeza, tendo ciência de que todo o obreiro era digno do seu salário, ele sempre pregou isso. Mas sabemos que quando no momento de dificuldade, cabe a todos nós o esforço. Tá? Sendo assim, irmãos, eu acredito que tudo isto faz parte da manifestação das virtudes produzidas pelo Espírito Santo quando está em nossas vidas. A sã consciência, a boa vontade, o bom senso, a humildade, a mansidão, o amor, a temperança, a compaixão. E é por aí que temos que viver. Não há uma outra forma melhor para se viver. E agora, para você que de repente está nos ouvindo, talvez você tenha assim uma mente ou uma ideia muito diferente, né, sobre o cristão. Hoje popularmente as pessoas falam evangélicos. Tem muita gente que faz aí uma canção, bota o nome de Jesus e diz que é evangélico, mas vai agindo como agiam os fariseus, como os escribas. Então não quero julgar, porque não posso fazer isso, é pecado. Mas Jesus mesmo disse: é pela árvore que conhecereis o fruto. E você vai vendo que realmente as ações são as mesmas que os fariseus praticavam lá e que foram as ações que Jesus condenou.
fazem questão de certas coisas e o mais importante, deixam escapar, que é justamente cumprir o que a palavra diz. Vamos lembrar quando o Senhor Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Está lá em João 15, parece que é o versículo 14. Então, para eu ser amigo de Jesus, eu tenho que fazer o que ele manda. E interessante que o Senhor Jesus, ele disse que conhecereis a verdade vos libertará. Libertará, inclusive, dessa forma, talvez equivocada, de pensamentos em que muitos têm em relação à religião. A religião, ela coloca dogmas e até paradoxos, coisas que fogem até da realidade bíblica. Ora, Jesus ele foi tido, por exemplo, pelos fariseus e os escribas como um mentiroso, profano, porque eles não criam na palavra, no que os profetas haviam dito antes, como tem muitos judeus que até hoje também não creram, estão lá no Muro das Lamentações, aguardando a vinda do Messias. Meus amados irmãos, o Conselho de Paulo nos diz para que a gente seja firme e constante e sempre abundantes na obra do Senhor. Esteja você feliz ou esteja você triste, esteja você motivado ou esteja você um pouco desanimado, mas independente disso, aquilo que eu sinto, que você sente, estou falando agora para mim como um cristão, como servo de Deus, para você também, meu irmão e minha irmã, nada do que nós sentimos pode atrapalhar nossa caminhada, ou não deve atrapalhar nossa caminhada com o Senhor. Porque senão a gente pode entrar no campo daqueles que falam heresias. Mas nós precisamos permanecer na verdade, chorando ou rindo. Precisamos tomar ciência de que há um mundo nos observando. Há também o inimigo voraz que quer nos destruir. Porém, temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a rocha de nossa salvação, por onde nós estamos construindo a nossa casa. Olha a promessa, ainda que esse templo aqui exterior, que meu corpo exterior se corrompa, o Senhor vai renovar as minhas forças. Isso é só para quem realmente crê, quem realmente está na palavra. Ainda que a minha casa aqui seja destruída, mas o Senhor tem um edifício. Olha, são promessas que se você não abraçar, você estará destruído e perdido neste mundo mau. O mundo jaz do maligno. Por isso, queridos, vamos então permitir que as virtudes do Espírito Santo de Deus possam fluir através de nossas vidas. Agora um detalhe. Todos os dias nós precisamos cuidar dessas virtudes para que elas não se apaguem. Então, todos os dias eu preciso cuidar da humildade, para que a humildade nunca se apague da minha vida. Da verdade, para que a mentira não tome conta do meu coração. Da compaixão, da misericórdia, da longanimidade, que isso nunca se apague de nossas vidas. Do bom senso, do saber do direito, que o meu termina onde o seu começa. O respeito, entendendo que nós podemos, embora diferentes, sermos unânimes, formar uma família, sermos uma unidade de Cristo Jesus. Porque todos estaremos lutando para um só fim, servir a Cristo. Isso enquanto Ele não volta, enquanto a nossa vida aqui não é cessada pelos nossos anos de vida ou por alguma outra razão, enfermidades. Nós não sabemos que dia nós vamos morrer fisicamente falando, mas seja lá qual for o dia, que estejamos preparados no Senhor Jesus. Bom, esta é a minha palavra nesta noite. Eu quero pedir ao Senhor que Ele abençoe a sua vida. Então feche os seus olhos. Muito obrigado, ó Deus, por esta noite em que aqui estamos. Eu quero suplicar, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos ouvintes. E que possamos ter uma noite, Senhor, na Tua presença.
que possamos perseverar nas boas virtudes, ó Pai, para que elas sejam expressadas através da minha vida e que o meu próximo possa realmente notar a presença de Deus, sabendo que ele também pode fazer parte. Permita, Senhor, que eu não venha a falhar de maneira que eu possa tirar uma pessoa da igreja, ou desanimar, ou desmotivar aqueles que gostariam de vir. Enfim, eu quero rogar, ó Deus, dá-me sabedoria a mim, a tua igreja e a todo o teu povo espalhado sobre a face da terra. E que agora o amor de Deus, a graça redentora do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do teu Santo e Divino Espírito seja, Senhor, com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, bem como a tua igreja aqui em Rancho Fundo, pois assim oramos, agradecidos hoje e sempre. Amém e glórias a Deus. Amados, queremos desejar a todos uma feliz semana. Permaneceremos ainda em quarentena. Já estamos aí estudando e avaliando quando for dado a liberação para o retorno das aglomerações. Entendam bem, o decreto ele não proíbe as igrejas de funcionarem, não. O decreto proíbe a aglomeração das pessoas. Se eu abrir o templo, eu vou, de alguma forma, ter aglomeração. E eu não quero arriscar a vida de nenhum membro da igreja. Vamos ter um pouco mais de paciência. E eu tenho acompanhado as notícias, você também. Mesmo quando for dada a questão do retorno, acredito que nós vamos precisar continuar com alguns cuidados. E já estamos justamente pensando em adquirir algumas coisas para nos servir de segurança básica, humanamente falando. Então vocês fiquem aí com paciência. Vocês que estão aí em grupos aí orando, procure ficar afastados um dos outros, principalmente se tem alguém na sua casa que precise sair, que vá a banco, que vá a mercado. Todo cuidado é pouco. A gente pega numa nota de dinheiro, esse troço está lá. A gente pega uma caixa de papelão, esse troço está lá também. Pega numa sacola. A gente precisa de ter os cuidados básicos, tá? Eu sei que Deus guarda, mas a gente precisa também tomar alguns cuidados. Então, muito cuidado. Você que tem aí seu papai, sua mamãe, que talvez more com você, já é de idade, está ali no quadro de risco, tem uma imunidade mais baixa, porque isso tudo vai contribuir para a infecção dessa bactéria malvada aí que tem matado muitas pessoas, né? Já se registra em Nova Iguaçu mais de 200 mortes confirmadas. Eu que tive na semana retrasada lá no cemitério, eu conversei com alguns coveiros lá e a situação realmente não tem sido boa ali no nosso município, não. Então a gente precisa de ter cuidado, tá? Orem por mim e eu estarei orando também por vós e que tenham todos uma semana de vitória em nome do Senhor Jesus.